Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho nós começamos mais um encontro nosso, mais uma formação. A cada sexta-feira nós temos nos encontrado para conversar um pouco a respeito dos sacramentos e hoje nós vamos conversar acerca do sacramento da unção dos enfermos. O Senhor que acompanha a cada momento da nossa vida, né? No momento de fragilidade física, mais do que nunca, Ele quer nos dar a sua graça. Ele não quer que nós passemos por esse momento sozinhos, né? Então, faltam 3 minutinhos, já nós começamos então nosso encontro. Deixa eu dar uma olhadinha para ver quem já está por aqui. Vamos lá. Vamos ver quem já chegou. Marcela, Roselena. Vocês já me dão um retorno, né? De vez em quando eu esqueço do som, se está tudo ok. O som, a imagem, está tudo jóia, estão me vendo bem, me ouvindo bem. Deem um retorno. Ainda faltam uns minutinhos para nós começarmos. Me deem um retorno só para eu ficar tranquilo aqui se hoje está tudo ok, se está todo mundo me vendo e me escutando bem, para a gente aproveitar esses minutinhos juntos. Rosa Helena, graças a Deus, tudo jóia por aqui, espero que com vocês também. Boa noite, Marcela, Maria Francisca. Vamos. Então, me vendo bem, me ouvindo bem, tudo certinho. Dá tempo de você convidar ainda quem está faltando aqui. Você tem algum amigo que é ministro da distribuição da comunhão, ministro extraordinário, algum amigo catequista, né? Até alguma pessoa que está meio enferma também, né? Que precisa do sacramento, convide para participar desse nosso momento aqui de formação sobre esse sacramento que não é tão bem conhecido, né? Que as pessoas sabem que existe, mas não entendem muito bem qual que é, quando se deve receber, qual que é o efeito que ele produz. Nós sabemos que antigamente até era chamado de extrema unção, né? Alguns pensam que é o sacramento para morrer, eu não vou chamar o padre que eu tenho medo de chamar o padre e morrer, né? Então, tem tanto mal entendido acerca desse sacramento. Às vezes tem gente de igreja, né, gente de fé, que por não entender bem, às vezes um pai, uma mãe, alguém que precisa do sacramento, não pede o sacramento, não busca, não oferece o sacramento. Então vamos lá, né? Jesus fala que a verdade liberta. Vamos ajudar as pessoas a conhecerem a verdade da misericórdia do Senhor nesse sacramento, para terem a graça, a oportunidade de aproveitá-lo. Está dando nosso horário, 8 horas. Newton, bem-vindo. Rita, que bom que você está aqui também. Um abraço para o Valdir. José Maria Fonseca, bem-vinda. Selma acho que ela acabou de chegar aqui. Vamos lá, nos preparemos para mais esse momento de formação. Deu 8 horas e a gente vai começar, como a gente sempre faz, com uma oração, né? Pedindo a Nossa Senhora que esteja conosco. Nós estamos quase que às vésperas de Pentecostes, que ela prepare o nosso coração, né? Que a gente se prepare bem com a ajuda dela para celebrar o Espírito Santo, o Espírito do qual ela foi cheia de graça, cheia da luz, cheia da presença do amor do Senhor na sua vida. Que ela nos ajude nessa preparação para Pentecoste, nos acompanhe também nesse momento de formação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Nossa Senhora do Amparo, amparai-nos. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, querido irmão, né, que está aqui para mais um encontro semanal acerca dos sacramentos. Né? O que nós vamos tratar no dia de hoje? Nós vamos tratar deste sacramento que Jesus deixou na igreja para nos acompanhar, para nos fortalecer no momento de enfermidade física. Cada momento da nossa vida, o Senhor quer estar presente. No momento de fragilidade física, mais do que nunca, Ele quer ser nossa força. Ele nos deixou na igreja um sacramento chamado unção dos enfermos. Então, nessa conversa, nesse encontro de hoje, nós vamos ver um pouquinho, né, o que é o sacramento da unção dos enfermos. Né? Nós vamos ver um pouquinho a questão do sofrimento na palavra de Deus, a enfermidade, né? No Antigo Testamento, resposta de Jesus aos nossos sofrimentos, às enfermidades, a quem sofre, a resposta do Senhor. Vamos depois ver a instituição desse sacramento, a matéria, o sinal desse sacramento, os efeitos que ele produz, quem deve procurar esse sacramento, quem é o ministro. Né? Então, é mais ou menos um pouquinho disso que nós vamos ver nesse nosso encontro de hoje. Né? Então, já há algumas semanas nós estamos juntos, o primeiro encontro foi uma visão geral sobre os sacramentos, depois foi sobre o batismo, em seguida a liturgia do batismo, depois o crisma, a semana passada foi sobre a confissão. Se você perdeu algum encontro, procura aí na linha do tempo aí da nossa diocese de Amparo, que você pode depois acompanhar, né, e se informar um pouquinho, conhecer melhor, né, os sacramentos, que são tesouros tremendos que Jesus deixou na igreja para a gente experimentar, para a gente receber a presença dele na nossa vida. Na verdade, Jesus nos salvou com a sua morte e com a sua ressurreição. O sacramento, ele trouxe o remédio que a gente precisava, Jesus trouxe com a sua entrega na cruz e com a sua vitória. E os sacramentos são maneiras privilegiadas pelas quais na igreja Jesus vai colocando um remédio em cada uma das nossas feridas. Como o bom samaritano fez lá na parábola, né, colocando o remédio nas feridas daquele que tinha sido pego pelos assaltantes, na igreja, nessa hospedaria, né, Jesus vai colocando o remédio da sua misericórdia em cada uma das nossas feridas, em cada momento, a graça dele, né, para a gente crescer, para a gente se tornar esse homem, essa mulher novo, né, renovado, que ele sonhou que cada um de nós fosse. Certo, pessoal? Então vamos lá. O que é o sacramento da unção dos enfermos? No Catecismo da Igreja Católica, número 1499, se diz que pela unção dos enfermos e pela oração dos presbíteros, a Igreja toda entrega um doente aos cuidados do Senhor, sofredor e glorificado. Né? Então, olha, o que é o sacramento da unção? Por esse sacramento, a igreja pega um filho fragilizado pela enfermidade física e entrega àquele que conhece todas as dores, toda a fragilidade, toda a fraqueza humana ao Senhor, sofredor e vencedor da morte, e vencedor da dor e do sofrimento. A igreja confia um filho dela, coloca diante do mistério da morte, da paixão, e da ressurreição de Jesus. Para quê? Para que Jesus os alivie e salve. Tem muita gente que pensa assim, que tem que receber a unção dos enfermos para poder morrer. Né? Tem que receber a santa unção para se encontrar com a misericórdia do Senhor, que na nossa fragilidade física, Ele quer que a gente experimente que Ele é a nossa força. E a sua presença traz alívio. E, sobretudo, esse encontro traz salvação, né? Traz vida nova, traz conversão, né?
traz alívio e traz salvação, né? Pelo mesmo sacramento, a Igreja exorta os enfermos a que livremente se associem à paixão e à morte de Cristo e contribuam para o bem de todo o povo de Deus, né? Por esse sacramento, a Igreja também quer que aquela pessoa enferma perceba que ainda agora ela pode fazer alguma coisa, né? Como é duro quando uma pessoa, né, se sente meio que inútil, né? Por que eu estou aqui? Por que estou na cama? Por que esse tempo no hospital? Né? Para que tudo isso? Pois pelo sacramento a igreja também quer que aquela pessoa perceba que ainda agora ela tem o que fazer, que ela pode fazer o bem, inclusive oferecendo a sua luta. No céu a gente vai compreender como inclusive as nossas lutas, os nossos sofrimentos, quando vivido por amor, como isso também serve não só para a nossa salvação, mas para o bem de muita gente. Mas Deus gosta de dor, Deus gosta de um amor que não desiste diante da dor. E quando Ele encontra um amor desse, quando alguém corresponde à sua graça e vive esse amor, a gente não sabe o tamanho do poder de um sofrimento associado à cruz, vivido associado, de maneira associada à cruz de Jesus, certo? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, a enfermidade na vida humana. Por quê? O que a gente pode, qualquer situação da nossa vida a gente pode aproveitar e pode crescer e amadurecer. O que a gente pode aproveitar no momento de fragilidade física, no momento de sofrimento? O que o sofrimento, o que a dor, o que a enfermidade pode nos proporcionar, né? Então, olha, normalmente quando a gente se depara com uma enfermidade, cai a ficha em que, né, nós somos frágeis, nós somos limitados. A gente acorda, né, para perceber que a gente não está nesse mundo para sempre, né? No momento de fragilidade física, a gente se dá conta da nossa finitude. Eu tenho um tempo, eu sou frágil, eu não sou tudo isso que eu imaginava ser, né? E para algumas pessoas, a enfermidade é ocasião de angústia, de desespero, de fechamento. A pessoa se depara com a sua finitude e algumas pessoas se fecham, se angustiam, se revoltam. Ao passo que, diante desse mistério da dor, do sofrimento, tem pessoas que caem em si, que pedem ajuda, que se abrem à graça, que recorrem a Deus, né? Tem quanta gente não começou a viver de verdade, não começou a entender o valor das coisas, não começou a cair no real no momento de fragilidade física. Do mal, Deus é capaz de tirar um bem. Quantas pessoas foi exatamente no momento da dor que caiu a ficha, que entendeu, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Um dia meu tempo vai... E se fosse hoje? O que começou a diferenciar o que tem mais consistência do que tem menos consistência? Tanta gente, um momento da dor foi o momento da salvação. Não é assim? Né? O sofrimento, a dor, a enfermidade não estavam nos planos de Deus. Nós já vamos ver isso daí. Mas agora entrou no mundo, né? E até disso Deus pode se beneficiar. Nós podemos tirar proveito se a gente aprender a viver, né? Então, diante do mistério da dor, tem alguns que se fecham, se angustiam e se tornam menos. Diante do mesmo mistério do sofrimento, tem gente que acorda
começa a reavaliar sua vida, reavaliar suas escolhas, a discernir o que tem mais consistência daquilo que tem menos consistência, cai na real e percebe que a gente não é tudo isso que às vezes a gente imagina ser, e às vezes é momento de reencontro consigo mesmo e de encontro com o próprio Deus. Tem gente que começou a viver de verdade no momento em que se deparou com a sua finitude. Né? Para que tem servido a minha vida até aqui? Tem valido a pena? Eu estou no caminho certo? Onde vai dar a minha vida se eu continuar nesse caminho? Né? Então, olha, o ser humano, no encontro com o mistério da dor, ele pode se fechar ou ele pode se abrir e perguntar: por quê? O que eu estou fazendo? Onde vai dar minha vida? Certo? Ele pode encontrar com a transcendência, com Deus, inclusive, na hora que ele se encontra com a sua finitude. Se a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê ali alguma resposta, alguma tentativa de resposta acerca do sofrimento. Deus é bom. Por que o homem sofre? Por que existe sofrimento? Por que existe doença? Quem não pensou isso? Por que a dor? E no primeiro livro da Bíblia, quando Deus mostra que tudo que existe foi feito por Ele, Ele fez tudo bom, Ele fez tudo muito bem feito, Ele confiou tudo ao homem, não é? A gente vê ali no livro do Gênesis que o sofrimento e a morte não estavam nos planos de Deus. Quando Deus nos fez, Ele nos fez, e Ele nos deu a graça. Era esse plano, o plano do Senhor. Nós passaríamos por esse mundo, passaria por uma prova de amor e entraríamos na sua glória. Mas a dor, o sofrimento e a morte não estavam nos seus planos. Não é criação de Deus. Não foi Deus que criou o sofrimento e a morte. O sofrimento e a morte apareceram quando o homem virou as costas para a verdade e para a bondade de Deus. Deus nos fez para vivermos perto dele, no seu amor. Na hora que o homem recusou os planos de Deus e virou as costas, se escondeu de Deus, quis ocupar o lugar de Deus, não aceitou amar. Na hora que o homem virou as costas para o amor, para a verdade, para a bondade, nessa hora o sofrimento, o mal, o pecado, a morte entraram no mundo. A morte não é criação de Deus. Quem criou o pecado e a morte foi o próprio homem. Quando ele se afastou do Senhor, da bondade, o mal entrou. Por esse não que o homem e a mulher deram a Deus, o mal entrou no mundo. E agora? O mal entrou no mundo quando o homem se afastou de Deus. E agora fica nisso? Como a gente pode viver? Qual que deve ser a reação de uma pessoa de fé diante do sofrimento? E a gente tem no Antigo Testamento ainda outra figura que exprime a luta humana, que exprime o desespero humano diante da dor, a interrogação do homem diante da dor, que é a história de Jó. Todos nós conhecemos essa figura desse homem que era temente a Deus, bom, que tinha família boa, que tinha riquezas, que tinha bens, e de repente ele começou a ser ferido. E de repente ele foi perdendo o que tinha, e de repente inclusive a sua família, e de repente até a sua saúde ele perdeu. E nesse momento de angústia ele procura respostas, ele não encontra. Tem uns amigos ali que aparecem e começam a falar que não, algum pecado ele tinha feito, porque senão como ele estaria sofrendo daquela maneira, não é? E ele se debate em angústia, e depois, já no final do livro, ele diz que no meio da tormenta, Deus falou com ele.
Ele conhecia Deus de ouvir falar, e no meio daquele sofrimento, ele viu Deus. O meu Redentor vive, na minha carne eu verei a Deus. No meio da tormenta, Deus falou com Jó. O homem não consegue, por si, revelar, desvelar o mistério da dor, mas uma coisa ele experimenta, que até ali Deus está. Que até no meio da dor, se a gente presta atenção, Deus fala com a gente. Às vezes a gente conhece Deus de ouvir dizer, e no momento da fragilidade a gente reconhece de uma maneira nova esse Deus que é misericordioso, que não é indiferente às nossas dores, como nós vimos o Senhor falar lá no Êxodo a Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para libertá-lo. Esse Deus que não é indiferente a nós no meio do sofrimento. Às vezes Deus grita, Deus sussurra nas nossas alegrias, e às vezes Deus grita nas nossas dores. Essa experiência de Jó, e depois de passar por provação, ele acaba recuperando aquilo que ele tinha perdido. Agora, a resposta mesmo para a questão humana do sofrimento e da morte, quem vai dar é Jesus. Para responder ao sofrimento que não foi Deus que criou, que apareceu quando nós fugimos de Deus, para responder a isso, o próprio Deus se fez homem, assumiu a nossa natureza humana, a nossa fragilidade, a nossa finitude, e ele veio curar nossas feridas. Ele veio se fazer bom samaritano. Ele veio pessoalmente, ele veio curar as nossas dores. Nós lembramos da parábola do bom samaritano, não é? Passou lá o levita, viu o homem caído na calçada, enfermo, machucado, e passou direto. Passou o sacerdote, olhou e passou direto. Ou seja, ali, nesse mundo, ainda ali no Antigo Testamento, ainda não tinha remédio. De repente passou o bom samaritano. Veio de um país distante. Ele chegou ali e ele parou. E ele colocou azeite nas feridas. E ele carregou aquele homem doente. Ele levou até a hospedaria. Ele pagou a conta e falou que ele ainda ia voltar. Quem que é esse bom samaritano que é o único que consegue colocar remédio, que tem remédio para a nossa doença, para a nossa enfermidade? Quem que é esse? Quem que é esse que coloca azeite nas nossas feridas, que paga a conta, que nos colocou e nos entregou a hospedaria da sua igreja? Quem é esse, a não ser Jesus? Ele tem o remédio. Só ele tem o remédio. Deus se fez homem para tratar das nossas feridas. Deus se fez homem para dar o remédio para a morte que nos matava. É para isso que o Senhor se fez homem, é para isso que Deus veio ao nosso auxílio, nos viu nas nossas dores e veio ficar conosco. Não veio fazer discurso sobre dor, sobre sofrimento, não. Ele veio colocar a mão diante de um que sofria na cabeça. Ele veio trazer alívio para outro que não andava. Ele veio fazer enxergar aquele que ainda não via. Ele veio sofrer as nossas dores e com seu amor nos dá o alívio e nos dá a salvação. Quantos enfermos nós vemos no Santo Evangelho Jesus tratando, Jesus curando. É interessante que às vezes Jesus usa de elementos materiais para nos dar a sua misericórdia, a sua graça. Às vezes ele faz um barro e coloca lá no olho de uma pessoa. Outra vez ele coloca saliva, toca na língua, na boca de uma pessoa, no ouvido de um surdo. Outra vez Jesus falou assim, olha, vai tomar banho ali naquela piscina de Siloé, e a pessoa... Outra vez é a pessoa que toca na orla do manto de Jesus, como aquela hemorroísa, tantos anos ali procurando, esperando e sofrendo, até o dia que ela colocou a mão na orla, na beiradinha do manto de Jesus, não é? Jesus é só ele que tem o remédio para os nossos sofrimentos.
Agora, uma coisa importante a gente perceber: Jesus curou a muitos, mas ele não veio simplesmente para arrancar as enfermidades físicas. A palavra de Deus diz que ele curou a muitos, não a todos. Por quê? Porque o que ele veio trazer não é simplesmente uma cura física. Não é só isso que ele veio fazer. Na verdade, cada cura que Jesus realizava sinalizava a cura definitiva a qual nós precisávamos. Quando ele curava um cego, é óbvio que ele recuperou a visão, trouxe luz para aquele homem que não via, mas ele está dizendo mais do que isso, que é só nele que a gente vai começar a enxergar mesmo, entender. Quando ele fazia um paralítico andar, é só com ele que a gente caminha. Quando ele faz um morto ressuscitar, ele vem mostrar que ele é a ressurreição e a vida. Ele não só tem poder de nos fazer retornar à vida biológica, como ele fez Lázaro, mas mais do que isso, aquela cura mostra que essa vida que nós desejamos é ele que traz, é ele que trouxe, é ele que tem a cura para as nossas enfermidades. Ele tem a vida plena que a gente busca. Jesus se fez homem e ficou perto de quem sofre. Nós vemos em Jesus um amor especial diante do sofrimento. Jesus não foge, se aproxima, toca o leproso. Poderia curar de longe, mas aquele sofrimento do leproso ele toca. Ele não tem medo de se contagiar com a nossa doença. Não tem medo. E vai ser assim que ele vai nos curar. Como que Jesus vai nos curar? Ele vai, de alguma maneira, ele vai assumir, ele vai se contagiar, ele vai pegar a nossa infecção. É a maneira que Jesus vai nos curar. Para nos curar, ele vai carregar na sua carne as nossas dores. Ele vai sugar a nossa infecção, ele vai assumir todo o sofrimento humano na sua carne, na sua humanidade, ele vai ficar perto. Ele vai assumir em si toda a dor humana, toda a solidão, toda a fragilidade, toda a impotência humana, todo o ódio que um homem é capaz de receber, todo o sofrimento, ele assume e ele vence no amor que não desiste nem diante da dor. E ele assume a nossa morte, e ele vence a morte que nos matava. E ele volta, e ele vai ao encontro dos seus discípulos, aqueles que os tinha traído, e ele reúne, e ele sopra sobre eles, ele concede o Espírito Santo, e ele manda que eles fossem para o mundo todo, e anunciasse o Evangelho, e levasse os sacramentos, e batizasse, e levasse a graça dele, a misericórdia dele. E é isso que acontece na Igreja de Jesus. Nós nos encontramos com Jesus morto e ressuscitado, o homem das dores e vencedor de cada uma delas, não é? Que não nos deixa e que acompanha cada etapa, cada momento da nossa vida e da nossa existência. É isso, o Senhor transformou o sofrimento e a morte numa ocasião para amar. E não só nos dando um exemplo, mas ele nos dá o seu amor. No momento da fragilidade física, ele está conosco e ele quer nos dar a sua graça pelo sacramento da Santa Unção, inclusive para que junto dele a gente possa vencer aquele momento com o seu amor. E o seu amor nos dá consolo, nos dá alívio, nos transforma. É isso, é esse tesouro que Jesus deixa na sua igreja. Jesus fala para os apóstolos: ide, curai os enfermos. Olha, presta atenção em quem sofre. Vai lá, leva a cura, trata, cuida dos enfermos. A igreja entende confiar a si cada homem
e de maneira muito especial aqueles que sofrem. E ela tem remédio para todas as dores. Ela tem remédio, inclusive para a morte. Na igreja tem remédio para a morte. Né? O pessoal fala assim, para a morte não tem remédio. Tem sim. Né? A igreja tem remédio até para a morte. Né? E é sobretudo esse o remédio que a igreja tem. Né? Tem remédio para a solidão. Tem remédio para o egoísmo. Tem remédio para a tristeza. A igreja tem remédio. Esse remédio é Jesus morto e ressuscitado. É Jesus que continua falando conosco e se importando conosco. É Jesus que coloca o seu amor. Ninguém me entende. As pessoas falam, mas ninguém passou por isso. Tem alguém que passou e que entende. E que quis enfrentar todas as dores só para você não passar por nenhuma delas sozinho. Só para você saber que Ele estava com você. Ele tocou nas suas dores. Pelas suas feridas, nós somos curados. Pelas suas chagas, nós somos curados. Certo? E Jesus deixou na igreja os sacramentos, e um deles foi exatamente esse, o sacramento pelo qual ele daria graça para um momento de fragilidade física e ocasião para a pessoa se santificar e vencer junto dele. Nós lemos lá na carta de São Tiago: alguém de vós está doente, alguém está enfermo, mande chamar os presbíteros da igreja para que orem sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente. O Senhor o aliviará, e se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Estes lhe serão perdoados. Alguém está doente, chama os presbíteros da igreja para que ele unja com óleo. Por que o sacramento da unção dos enfermos é dado com o óleo? Esses dias passados, falando sobre o sacramento da confirmação, nós vimos que o óleo primeiro, tem um valor nutritivo, que o óleo, antigamente, era com óleo também que se conseguia a iluminação, não é? O óleo era, de alguma maneira, trazia luz. Depois, o óleo, com ele se ungia o corpo dos gladiadores, traz força. E também o óleo tinha um poder curativo. O bom samaritano colocou azeite nas feridas, não é assim? Pois Jesus, através desse sacramento, pega um elemento que o ser humano usa para tratar uma ferida, ou usava para tratar uma ferida, e Jesus dá uma força nova. Através do sacramento da unção dos enfermos, Jesus põe remédio nas feridas mais profundas que nós temos. Quando a gente está frágil fisicamente, Ele quer que a gente experimente que Ele é nossa força. Pela santa unção, quando você entendeu que você não pode, Ele continua podendo. Quando eu fui fraco, de São Paulo, aí é que eu fui forte. Nesse momento que você não pode mais, Jesus quer que você perceba que Ele continua podendo e que Ele está com você. É por isso que esse sacramento é ministrado através de uma unção. Qual que todo sacramento a gente fala que tem uma matéria e forma, tem um sinal sacramental. Qual que é o sinal, então, da unção dos enfermos? Então, com óleo, que é abençoado pelo bispo na Quinta-feira Santa, em caso de necessidade, o próprio padre ali pode abençoar o óleo, mas normalmente se usa um óleo que já foi abençoado na Quinta-feira Santa. Então, se unge a testa e a palma das mãos do doente. Então, a matéria, então essa unção na testa e na palma das mãos do enfermo com o óleo dos enfermos. E qual que é a palavra? Todo sacramento tem uma matéria e uma forma, tem o sinal, faz parte do sinal sempre uma palavra. Qual que é a palavra que a gente usa no momento da santa unção?
Então é o seguinte: por esta santa unção e por sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo. Amém. Para que, liberto dos teus pecados, ele te salve, e na sua bondade alivie os teus sofrimentos. Amém. Por esta santa unção e por sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio. Ele veio no auxílio de tantos doentes, ao teu também. Você lembra que você vê no Evangelho lá um doente e outro se aproximando e gritando e pedindo a misericórdia de Jesus, parando e ouvindo e tratando? Pois ele vai cuidar de você agora. Ele veio para você também, não veio só para aqueles, não, ele veio para você também. Ele vem em teu auxílio e ele te dá a graça do Espírito Santo. Você não vai estar sozinho. Ele vem, ele te dá o poder do alto, ele está com você, ele dá o amor dele, a misericórdia dele. E ele te dá o perdão, a fim de que, libertado dos teus pecados, ele te salve. Na sua bondade, ele te dá o alívio ao seu sofrimento. Esse encontro com Jesus misericordioso, padecente e vitorioso, traz alívio, traz consolo, traz luz, traz graça para vencer esse momento, para vencer essa situação, para junto do Senhor enfrentar e vencer essa situação de fragilidade física. Então, é isso. O Senhor deixou na igreja um sacramento que para nos dar sua graça no momento de fragilidade física. Qual o elemento? O óleo, a unção, Qual as palavras nós acabamos de ver? Ele é a nossa força. Antes do sacramento, o padre impõe as mãos sobre a pessoa doente, pedindo que aquele Jesus que subiu aos céus, impondo as mãos sobre os apóstolos, que está com as mãos sobre a sua igreja, que cuida, que protege, essas mãos que estão sempre estendidas, nas quais nós podemos nos agarrar, que essas mãos que foi colocada sobre tantos enfermos, também esteja naquele momento sobre aquela pessoa doente. Então, primeiro o padre impõe as mãos, e o Senhor nos tem sob as suas mãos, e depois faz a unção, ele nos dá a sua força, a sua graça e a sua misericórdia. Quem que é o ministro do sacramento da unção dos enfermos? Cada sacramento tem um ministro próprio. O batismo, qualquer pessoa pode ministrar, pode dar para outra o sacramento do batismo. Qualquer um pode ser ministro. O crisma, o ministro ordinário é o bispo, e tem um sacerdote pode receber a faculdade, dada pelo bispo ou pelo direito. Depois, a confissão, o sacerdote. Jesus nos soprou sobre os apóstolos, dizendo: recebei o Espírito Santo, a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados. E a Santa Unção? Quem que é o ministro da Santa Unção? Então a gente acabou de ver o que São Tiago fala. Alguém dentre vós está doente, chame os presbíteros da igreja. Quem são os presbíteros? Aquele que a gente chama popularmente de padre, quem recebeu o segundo grau do sacramento da ordem. E é natural que seja assim, porque um dos efeitos da unção dos enfermos é perdoar os pecados. E quem recebeu o poder de perdoar os pecados? Os apóstolos, e transmitiu para os colaboradores deles, transmitiu para os bispos e esses para os colaboradores deles, que são os presbíteros. Então, um diácono pode dar unção? Não. O ministro da comunhão pode dar unção? Claro que não. Quem ministra esse sacramento são os presbíteros e, claro, o bispo, quem tem a plenitude do sacerdócio. Bom, quais os... aliás, antes disso, quem pode receber os sacramentos? As pessoas gostam dos extremos. Então, tem gente que viveria de uma maneira tão diferente o momento de fragilidade física se procurasse o sacramento e não procura porque acha que não precisa, que é para quem está morrendo. Por um lado é assim. Tem outros que é o oposto. Se está com dor de cabeça, quer receber a Santa Unção, que não é para esse tipo de enfermidade, não é para uma dor de cabeça, não é para uma dor de dente. Então, a quem
que a igreja, né, a disciplina da igreja ministra esse sacramento. Então a gente vê lá, né, no Código de Direito Canônico. O fiel, quem pode receber? O fiel que, tendo atingido o uso da razão, ou seja, uma criança, mesmo doente, ela precisa da santa unção? Não. Um fiel que tenha atingido o uso da razão por motivo de doença ou velhice, começa a encontrar-se em perigo de vida. Quando uma pessoa deve receber a unção dos enfermos? Quando ela já é uma pessoa que sabe discernir o bem e o mal, né? E ela começa a correr algum risco, né, de vida, né, por motivo de idade ou de enfermidade, né? Certo? Uma pessoa que vai fazer uma cirurgia, que tem um certo risco, ela deve receber a unção dos enfermos? Deve, né? É uma fragilidade que nos coloca de alguma maneira diante do mistério, inclusive da morte, né? Deve procurar a santa unção, né? Então, é uma pessoa que já está frágil fisicamente, não que tem uma doença específica, mas pela idade, deve receber a santa unção. Sim, está numa fragilidade física, deve receber a unção dos enfermos, né? Mas olha, o nome já diz, unção dos enfermos, né? Daqueles que estão frágeis fisicamente, fracos, aqueles que não são firmes, né? Que tem uma fragilidade, a etimologia da palavra enfermo, né? Não firme, né? Aquele que está frágil fisicamente é o que deve receber a santa unção no momento que começa a correr algum risco, né, de vida, né? Já aconteceu de a gente falar assim, padre, eu vou fazer uma viagem de avião, então eu gostaria de receber a unção dos enfermos. Pode receber a unção dos enfermos quem vai fazer viagem de avião? Não. Mas se o avião cair, você está doente? Não, o nome chama unção dos doentes. Uma pessoa que está no avião não está necessariamente doente. Deu para entender? Vou para a guerra. Eu posso receber a unção dos enfermos? Não. Agora, um soldado ferido na guerra deve receber? Aí sim. Deu para entender? Por que normalmente, numa situação de guerra, sempre tem o capelão, o padre, para dar força, né, para acompanhar, para a pessoa não estar sozinha e ter o consolo ali naquele momento. Deu para entender? Só quem pode receber a unção dos enfermos são enfermos, né? Eu vou voar de asa delta, né? Não, vai porque você, ainda mais nesse caso, você vai porque você quer, né? Certo? Esse remédio é para quem está enfermo fisicamente. Por quê? Porque muitas vezes no momento de fragilidade física também vem tentação, de fechamento, de desespero, de aflição. Então o Senhor nos dá a sua graça para a gente se santificar e vencer naquele momento e não colocar tudo a perder, né? Certo? É isso. Então, quem pode receber? Quem passa por alguma fragilidade física que tem algum risco de vida, né? Quando que deve receber? Na hora que a pessoa está morrendo? Não. Começou a correr algum risco, vai fazer uma cirurgia um pouco mais séria, vai receber, como se chama, anestesia geral, procure e receba a unção dos enfermos para você, né, ter a graça para aquele momento, certo? E se a pessoa se recuperou, um dia estava muito doente, recebeu a unção, se salvou, ótimo, que bom, graças a Deus. E se ela ficar doente daí 10 anos de novo, ela recebe novamente? Claro, né? Claro que mais uma vez, noutra fragilidade física, o Senhor está ali presente, né? E na mesma enfermidade ela pode receber de novo? Claro, sobretudo se a situação dela se agrava, pode receber novamente a graça da santa unção, certo? Espero que esteja dando para compreender, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, também alguma colocação, né? Pode colocar aí no Facebook, certo? Agora, para que receber a unção dos enfermos? Quais são os efeitos do sacramento da unção dos enfermos? Para que receber a santa
unção, o que ele provoca na nossa vida? Tem uns que pensam assim, o efeito da unção é morrer, tem que receber para morrer. Errado. Tem outros que pensam o contrário, tem que receber, né? A finalidade primeira é a pessoa recuperar a saúde física. A finalidade primeira é essa? Também não é. Né? Então, para que tem que receber a unção? Quais os efeitos que esse encontro com Jesus, que é o médico, o único, né, médico que tem a cura, inclusive para a morte, quais que são os efeitos desse sacramento? Primeiramente, conforto. Saber que você não está sozinho, que Jesus está com você, a igreja está com você, o Senhor conhece as suas dores. Experimentar isso. O primeiro efeito é conforto, certo? Consolo. Outro efeito, perdão dos pecados. Quando a pessoa pode se confessar, ela se confessa e depois ela recebe a santa unção. Mas há situação que a pessoa não pode se confessar porque nem mais consciente ela está. Claro? E mesmo assim ela pode receber a unção. E se, no momento que ela perdeu a consciência, no último instante que seja de consciência, ela tinha o mínimo de vontade, de desejo de receber a graça de Deus, a misericórdia e o perdão, na hora que o padre ministra o sacramento da unção, o sacramento dá perdão. A pessoa pode estar inconsciente, ele dá o perdão. Lembra naquela ocasião, nós certamente vamos nos lembrar, que levaram um paralítico até Jesus, foram os amigos dele que carregaram o paralítico, chegou na porta da casa, tinha muita gente, não dava para entrar com doente. Os amigos levaram o paralítico por cima, né, pelo telhado da casa, né, colocaram o paralítico diante de Jesus. Jesus olha para o paralítico e fala assim, os seus pecados estão perdoados. Todo mundo achou estranho. Eles queriam que o paralítico andasse. Jesus falou assim, os pecados estão perdoados. E outros acharam pior ainda, mas como que perdoa? A gente até falava isso a semana passada. Só Deus perdoa pecado. O que ele está pensando que ele é? É isso mesmo, só Deus perdoa pecado. Ele é Deus que se fez homem. Jesus então diz o seguinte para o paralítico, olha, então para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecado, eu digo, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Olha como Jesus faz. Ele começa o tratamento cuidando da raiz de tudo. Ele vai lá onde está no foco de tudo. Todo o sofrimento não entrou no mundo quando o homem se afastou de Deus, não é isso? Pois o primeiro remédio que Jesus tem é perdão, é reconciliação. Ele reconcilia o homem com Deus. E a partir daí, o resto vem. O sacramento, então olha, coloca um doente diante de Jesus e Jesus fala assim, teu pecado estão perdoado. O médico começa o tratamento de fora para dentro, não é assim? Olha, dá um remedinho, é de dentro, é de fora para dentro. Jesus começa o tratamento de dentro para fora, essa situação, essa fragilidade, essa angústia, essa doença. Jesus fala assim, e eu te dou perdão. No meio de tudo isso, eu te reconcilio. Você não está sozinho. Eu arranco o teu pecado. E agora, unido a Deus, o pecado, sobretudo o pecado grave, é como se fosse, sabe, quando uma pessoa está com um problema cardíaco, um infarto, tem algo obstruindo ali uma artéria, sabe quando você arranca aquilo que obstruía? Pois a primeira coisa que Deus faz é arranca aquilo que estava atrapalhando a graça do Senhor na sua vida. Ele te reconcilia. É um efeito do sacramento da unção dos enfermos. Dá perdão dos pecados. E junto com perdão, algumas vezes, quando é para o bem da nossa salvação, ele dá inclusive a cura física. Mas olha, vamos pensar qual que é a finalidade primeira? O consolo, o alívio, o perdão, a salvação, o reencontro com Deus. Quando é para o meu bem, algumas vezes, depois desse encontro com o Senhor, até a saúde física se recobra. E outras vezes, depois do encontro com o Senhor, mais associado a Jesus,
se tem força para enfrentar aquela fragilidade de uma maneira diferente. E outras vezes, se chegou também o nosso momento, a gente não vai estar sozinho, o Senhor vai estar com a gente para a nossa vitória final. Claro? Ou seja, o sacramento da graça para eu me santificar naquele momento. O médico vem ficar comigo. O médico, né, vem começar o tratamento desde dentro. No momento de fragilidade, parece que a gente se sente sozinho, pois a cura de Jesus ele vem ficar conosco. E o seu amor ali, ele põe o seu amor, a sua graça, o seu perdão, reconcilia, e ali a gente já se fortalece. E se é para o nosso bem, para a nossa salvação, inclusive, agora de uma maneira nova a gente pode recobrar a nossa saúde, ou continuar com fidelidade enfrentando a enfermidade, ou se chegou o nosso momento, ele nos dá graça para perseverança final. Certo? É isso. Jesus, que assumiu nossas dores, vem ficar conosco e colocar o remédio nas nossas feridas através da Santa Unção. Certo, pessoal? Né? Então, mas é bom a gente saber também de uma coisa. Para nossa fragilidade física, não é só a unção dos enfermos que o Senhor deixou. Quando Jesus fala, né, para os apóstolos, curai os doentes, né, não é só o remédio da Santa Unção que a igreja tem. Né? Mas olha, no momento de fragilidade física, né, e é bom que a gente procure, né, a graça do Senhor quando a gente está consciente, quando, né, não deixa para o último segundo para chamar padre, não. Tem uma certa gravidade, chama já, procura a graça do Senhor. E qual é o tratamento? A confissão. A comunhão. A gente não fala para uma pessoa doente, come, ou para uma criança, come para você sarar. A comunhão no momento de fragilidade física é grande remédio. Primeiramente para a alma, para o coração, mas para o corpo, de alguma maneira unido ao Senhor, a gente tem uma disposição nova para enfrentar uma fragilidade física. Tanto é que a igreja nos obriga, em consciência, a procurar o sacramento da comunhão no momento de fragilidade física. Nesse momento, Jesus quer ser o alimento da nossa luta. Até o alimento dessa viagem, que a gente chama de viático, a comunhão ali no momento de maior fragilidade. Então, olha, para começar, para um momento de início da vida cristã, a gente tem 3 sacramentos: batismo, crisma e eucaristia. Para o momento de fragilidade física, também tem 3. A confissão, a comunhão, a unção dos enfermos. Na verdade, no ritual até tem uma sequência. A pessoa começa o ritual, a pessoa se confessa, recebe a unção e ela comunga. Né? E ela está ali nesse encontro com Jesus padecente, ressuscitado, ali que o renova. Né? Então é bom que a gente saiba disso, né? Que nenhum momento sozinho. No momento de fragilidade, menos ainda. O Senhor é a nossa força. Ele está com a gente. E Ele só permite uma fragilidade para ser ocasião de encontro com amor. Para amar, né? E a fragilidade física também pede amor. Quando tiver uma pessoa no momento de dor, a gente parece que tem um impulso para socorrer. Né? Então, o mistério da dor só pode ser compreendido com amor. A dor que Deus não criou é uma ocasião para a gente fazer o bem a quem sofre e fazer o bem, inclusive, com o nosso próprio sofrimento, porque tudo que é vivido com amor, né, de alguma maneira o Senhor aproveita na economia da nossa salvação. Certo, pessoal? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se está dando para compreender, se está claro, né? Nós não estamos sozinhos, eu estarei sempre convosco. E a gente experimenta isso na igreja, em cada situação, em cada momento, de maneira muito particular, através dos sacramentos. Né? Eu estou fraco, é aí que Deus quer que eu experimente, que a força dele não me abandona e que eu experimente. Ele quer falar comigo ainda aí, no meio da tormenta. Eu vi Deus. Eu conhecia de ouvir dizer lá de Jó, agora
eu encontrei, o meu Redentor está vivo. Né? Certo, pessoal? É isso. E olha, é triste ver, às vezes a gente de igreja, de fé, tem alguém doente dentro de casa, ou tem um pai, não propõe, não prepara para receber a Santa Unção, não chama, e faz com que a pessoa se prive, aquela pessoa que poderia aproveitar da graça deixada para essa ocasião, se prive dela. Né? Então, é caridade também a gente propor para uma pessoa nossa ali que está doente, olha, você não quer que eu chame o padre para você receber a unção? Vamos lá, vamos. Jesus não quer, Jesus quer estar com você e vai te dar uma graça nova nessa situação da sua vida. Vamos lá, né? Então é misericórdia de Deus e a gente precisa pedir, se a gente está consciente, está frágil, mas também procurar para aquelas pessoas que Deus colocou na nossa vida e que às vezes nesse momento não tem ideia e a gente procura, olha, vamos lá, você não quer que eu chame o padre para vir aqui te fazer uma visita, te dar a unção? Vamos lá que junto do Senhor a coisa é diferente, né? Vamos procurar a graça que o Senhor quer dar para você, certo? Quer dar para nós. Pessoal, eu não sei, acho que não tem nenhuma questão colocada aqui, né? Da minha parte, por hoje é isto, né? E que a gente possa se encontrar, se Deus quiser, na próxima sexta-feira. Sexta-feira que vem, a gente vai ver sobre o sacramento da ordem. Esse que Jesus deixou para fazer o ministro dele, para fazer, para dedicar uma pessoa para o serviço ministerial, para o serviço na igreja, de configurado a ele cuidar dos outros na igreja, de apacentar, de governar, de pregar, de ministrar os sacramentos na pessoa dele. Certo, pessoal? Então é isso. Muito obrigado e pela companhia e que a gente possa se encontrar na próxima semana. Fica com Deus e até mais. Tchau, tchau. Opa, vamos encerrar aqui. Deus abençoe. Grande abraço, Graci. Tchau, tchau.